Shalom, povo de Deus. Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Deus lhe conceda a bondade, a misericórdia, o perdão, a graça infinita de Deus. Que nós possamos buscar a Deus a cada dia mais, nos fortalecer nele, nos revestir com a couraça da justiça e buscar em Deus a sabedoria. Sinto só é Jesus que me abraça. Eu estou em perigo, é Jesus que me guarda. Meus queridos, a palavra de Deus diz no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 e o versículo 10, fala de um homem chamado Jabes. Jabes, a mãe de Jabes diz que quando deu à luz, ela deu à luz a Jabes em dores e muita dificuldade. Então, Jabes era uma pessoa que provavelmente não se destacava diante dos seus irmãos. Talvez Jabes se sentisse reprimido, se sentisse indiferente de todos os outros irmãos. Porque quando ele fez essa oração, provavelmente Jabes se sentia indefeso, inseguro, inferior. Mas a palavra de Deus diz que Jabes clamou a Deus de Israel: por favor, abençoa-me, alargando as minhas terras, que tua mão esteja comigo, livra-me do mal. Assim este momento não me causará dor. Deus atendeu ao seu pedido. Jabes, ele pediu que Deus o abençoasse, né? E que alargasse as suas terras, suas fronteiras. Que a mão de Deus fosse com ele. Que o Deus de Israel o livrasse, o defendesse, o protegesse, né? Então, nessa tarde, uma oração tão pequena, mas foi uma oração de coração, de confiança, de certeza que Deus mudaria o quadro da vida dele. Então, clamou ele a Deus por bênção, por expansão de fronteiras, por proteção, por preservação do mal. A oração de Jabes, que Deus atendeu. Então, muitas vezes, nós esticamos tanta oração na nossa vida, às vezes a gente passa o dia todo repetindo a mesma coisa. Talvez a gente passe 30 dias orando em cima da mesma coisa. A gente faz propósito esticado. Mas Jabes, em uma oração de um versículo, ele falou com Deus e pediu ajuda a Deus. E Deus atendeu a sua oração. Porque a mãe de Jabes, ela disse: porque eu dei à luz com dores. Então, se ela deu à luz em dores, foi um parto difícil. Foi um parto difícil, foi algo difícil na vida dessa mãe que talvez tenha gerado algum transtorno, alguma dificuldade na vida desse homem aqui, que a Bíblia fala que os irmãos dele eram todos bens, mas o único que não era Jabes. E após a oração de Jabes, o que aconteceu? Foi que ele se tornou um dos irmãos mais ilustre. Porque ele pediu a Deus que a tua mão esteja comigo, livra-me do mal. Que a tua mão esteja comigo e que tu me livre do mal. E assim, este momento
não me causará dor. E Deus atendeu o seu pedido. É simples, não, a gente fazer uma oração? É muito simples quando a gente ora com o nosso coração sincero, com o nosso coração puro, sem dúvida, sem ira, sem contenda, sem divisão, sem achar que nós somos os melhores e que eu sou a profeta e que Deus me usa. Não, a gente tem que parar com esse negócio de achar que nós somos os únicos, de achar que nós somos exclusivos. Deus, ele usa quem ele quer. Se Deus usou uma jumenta, abriu a boca de uma jumenta para falar com o profeta, Deus usa quem quer. Seja você 30 anos de ministério, seja você capelão, seja você missionária, seja você diácono, seja você diaconisa, seja você um simples zelador, seja você um simples porteiro, seja você um simples ajudador da obra de Deus. Deus pode usar. Do momento que nós nos colocamos a dispensação, nos colocamos na dispensação de Deus, ele pode usar. Ele pode usar. Né? Ele pode trazer a palavra na boca de quem ele quiser. Se ele usou aquela jumenta para colocar a palavra na boca da jumenta e disse para Balaão: eu estou contigo há tanto tempo e você está querendo me matar de peia? Você está batendo em mim por quê? Foi aí que o homem tomou um choque e viu que realmente era Deus que estava querendo impedir que ele fosse fazer uma loucura. Entanto que Deus permitiu ele ir, mas não deixou ele fazer o que ele queria ir fazer, interessado em ganhar bufufa. Ele foi, porque Deus deixou ele ir e disse: você vai, mas você vai falar o que eu mandar você falar. Então, existe uma diferença. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e falamos para ele: Senhor, eis-me aqui. O profeta Isaías disse: mas, Senhor, eu me sinto homem impuro e pecador. E Deus tocou na boca dele com a tenaz de Jeová e purificou a vida daquele homem. Então, quantos de nós se achamos que somos os catatal e na realidade nós não somos nada? Viu, irmãos? Hoje existe o tal do espírito do ciúme dentro das igrejas, existe o tal da inveja, da fofoca, do disse-me-disse, da divisão. Existem esses demônios, porque os demônios estão na terra, você sabe, né? Os demônios Nafilim estão na terra. Foi aqueles demônios que caiu do céu, os anjos que caiu do céu, e casaram com seres humanos e geraram filhos. E os espíritos dos mortos daquela época, eles não... as pessoas que morrem, que não tem Deus, que morreu sem Deus, que fizeram coisa errada, que não se arrependeram, que não entregaram a vida a Cristo, os corpos foram sepultados, mas os espíritos deles estão por aí vagando. Eles não têm, dizer assim, tá no inferno. O inferno é aqui na terra. Agora, que é diferente aquele que morre em Cristo, que praticou obra, que praticou a sua fé, que fez o que Deus queria que ele fizesse. Aí sim, esse foi para o seio de Abraão. Esse dorme com Abraão. Agora, aqueles que praticou injustiça, maldade, perversidade, quando morre, aí depois que está morto, as pessoas dizem que Deus o põe em um bom lugar. Depois de morto, não se arrependeu, não fez nada de bom. Teve uma língua maldita, fraudulenta, pensoente, maldizente. E os seres humanos têm o hábito de dizer que Deus põe fulano em bom lugar. Não, tem que botar enquanto estava vivo. Porque depois que está morto, não tem esse negócio não, gente. Depois que morreu, o espírito fica aí, ó. Se era uma pessoa perversa, vai ficar o espírito vagando, perturbando, entendeu? Tantas famílias que são perturbadas, que são destruídas por espíritos familiares, que morreram,
e que ficaram vagando e que fica vindo perturbar a família. Vocês acham que isso não existe, não, é? Isso é fato real. Entendeu? Por isso que eu digo, por que que o Senhor mandou ungir os umbrais? Os hebreus ungiam os portão, as portas, os umbrais das portas com sangue do cordeiro, para que não entrassem os espíritos de destruição da morte. Tanto que entrou na casa dos egípcios, porque os egípcios eram povo idólatra, feiticeiro, que adorava deuses naquela época. Então, quando nós adoramos ao Deus dos hebreus, ao Deus de Jabe, que fez uma simples oração, que mudou a sua vida, que mudou a sua história, e que a vida dele cresceu, teve expansão de fronteiras, porque ele orou com coração sincero. Talvez ele estivesse sofrendo humilhação, crítica, zombaria, mas ele chegou aqui diante de um Deus que pode mudar a nossa história e situação, e mudou a vida dele, porque ele clamou a Deus por bênção e expansão de fronteiras. Nós temos que orar o Salmo 91, pedir a expansão, a proteção e a preservação contra o mal que quer nos atacar, que quer nos atingir. Irmãos, os espíritos malignos, eles estão aí, irmãos. Vocês não estão vendo o que está acontecendo, não? Filhos atacando pai, mãe, destruindo por causa de dinheiro, de herança. Clamem o sangue de Jesus para Deus desterrar esses espíritos demoníacos, satânicos, opressor, destruidor da sua casa, da sua família, do seu lar, de onde ele está escondido, irmãos. Então, Jabes, ele pediu, por favor, abençoa-me. Por favor, abençoa-me. Alargando as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, me livrando do mal. Olha que oração. Nós precisamos aprender a orar corretamente, a suplicar a Deus a revelação da palavra, a pedir a Deus orientação, a pedir a Deus aconselhamento. Pode estar correndo atrás do vento, pode estar correndo atrás de coisas, ficção, ilusões. Se agarre na videira verdadeira. Se apegue no Deus que tudo vê, que tudo pode. E Ele vai mudar a sua história. Que Deus nessa tarde te abençoe, te proteja, te defenda de todo escândalo, notícia ruim, noticiário perverso, diabólico, maligno. Que o Senhor cele a nossa vida com o poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você nessa tarde poderosamente. E até a próxima.